Vamos que vamos, galerinha guerreira! Nós estamos aqui fazendo a nossa revisão geral para os principais vestibulares, tá? Essa aula aqui é a continuação da aula anterior. Eu me propus aqui a discutir 4 tópicos, né? Tipos de discurso, análise formal do poema, elementos da narrativa e recursos linguísticos. Na aula anterior, eu falei dos tipos de discurso e análise da estrutura formal do poema. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa e recursos linguísticos. Observe que na aula anterior eu falei sobre um texto estruturado em versos, né? E aí eles vão analisar, né? Métrica, rimas, né? Estrofação, essas coisas. Agora, eu posso ter um texto estruturado em prosa, né? Uma narrativa. E quando eu tenho uma narrativa, eu tenho que ser capaz também de identificar os elementos que compõem essa narrativa, que são estes aqui, ó. Toda narrativa tem um enredo. O que é um enredo? Um enredo são uma sequência de fatos, de acontecimentos que são organizados de uma maneira a formar uma história com começo, meio e fim. História essa que é vivida por personagens, né? Em um determinado espaço, num determinado tempo e narrada por um narrador. Então esse é o primeiro elemento que eu tenho que identificar numa narrativa. Ou seja, quando você termina de ler uma narrativa, você tem que ser capaz de recontar aquela história, né? De resumir aquele enredo, aquela história. Beleza? Outro elemento que você tem que observar é o narrador. Se é uma narrativa, tem um narrador. Necessariamente tem um narrador. E o narrador, gente, você tem basicamente 2 tipos de narrador. Você pode ter um narrador interno, também chamado de personagem, ou narrador em primeira pessoa. Tá? É aquele narrador que participa da história, que faz parte da história. Ou você pode ter um narrador externo, também chamado de não personagem ou terceira pessoa. Tá? Então, basicamente, você tem assim: o narrador, ou ele é personagem, ele participa da história, e aí ele narra em primeira pessoa, né? Ele conjuga os versos na primeira pessoa, eu, nós. Ou você tem um narrador que não participa da história, que não é personagem, e aí ele vai conjugar os verbos na terceira pessoa. Ele, eles. Beleza? Aí nós temos uma outra classificação possível ainda, que é a seguinte, ó. Se o narrador é personagem, ele pode ser protagonista, ou seja, ele é o personagem principal, ou ele pode ser narrador testemunha. O mais comum é que ele seja protagonista. Geralmente, quando você tem um narrador personagem, ele também é o personagem principal. Mas pode acontecer de não ser assim. Eu posso ter narrativas em que o narrador é um personagem, mas ele não está contando a sua história, basicamente. Ele faz parte da história que ele está contando, mas o foco principal é a história de um amigo, por exemplo. O livro Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, o personagem principal é o Jacinto. Quem está contando a história é o José Fernandes, que é amigo do Jacinto. Então, nesse caso, ele é o que a gente chama de narrador testemunha. Ele narra aquilo que ele está testemunhando. Isso é o chamado narrador testemunha. E o narrador externo, o narrador em terceira pessoa, ele também pode ser de 2 tipos. Ou ele é onisciente, ou ele é observador. Onisciente, o nome já diz, oni, tudo, ciente, saber. É aquele que sabe tudo, tá? Um narrador que conhece tudo, sabe os pensamentos, que está acontecendo em vários lugares e tal. Agora, esse narrador, ele pode ser apenas observador, ou optar por ser apenas um narrador, observador em um determinado momento. Tá? Raramente você vai ter um narrador externo que seja puramente observador. Mas às vezes o narrador onisciente prefere narrar os fatos como um simples observador. No realismo, naturalismo, principalmente o naturalismo, aparece muito isso. Porque como o naturalismo procura analisar o comportamento externo das pessoas, as ações que são observadas externamente, às vezes o narrador fica observando de fora, né? Sem demonstrar onisciência, sem falar dos pensamentos, dos dramas internos do personagem. Nesse caso, ele está tendo uma postura de narrador observador apenas. Beleza? Você tem que analisar cada situação na sua especificidade ali para ver, né? Se ele demonstra onisciência, ou seja, se ele fala de coisas que não podem ser concluídas a partir de uma simples observação,
tá? Ou se o que ele está narrando é tudo fruto de uma observação, beleza? Aí nós temos também a questão dos personagens, tá? Toda narrativa tem um enredo, tem um narrador e tem personagens que vivem esse enredo, que vivem esses fatos aí, tá? Os personagens são basicamente principais e secundários. É como no filme, tá, gente? Quer dizer, você tem o personagem principal, ou personagens principais são aqueles que aparecem mais ao longo da narrativa toda ali. Se destacam mais, né, ao longo do filme todo. E tem aqueles personagens que aparecem menos, são secundários, beleza? Numa narrativa você consegue perceber isso com relativa facilidade também. Agora, existem outras classificações possíveis que não dependem de secundário ou principal, tá? São classificações paralelas, tá? Por exemplo, um narrador principal pode ser típico, pode ser alegórico, pode ser plano, pode ser um narrador secundário também, tá? Então, de acordo com certas ações, comportamentos, eu posso chamar também o personagem de típico. Personagem típico, gente, como o nome já diz, aquele que representa um tipo social. É um personagem que é caracterizado a partir de um conjunto de comportamento, de características que são próprias de um grupo social que ele representa. Um exemplo, o Leonardo, do Memória do Sargento de Milícias, é o típico malandro, né? As características dele são as características que não são específicas dele, não são individuais dele, são características comuns ao grupo que ele representa. Os personagens do Gil Vicente geralmente são típicos, tanto que a maioria deles não tem nem nome. É a alcoviteira, é o sapateiro, é o padre e assim por diante. Quer dizer, são personagens que representam características típicas desse grupo social aí. Também o personagem pode ser alegórico. O que é uma alegoria? Alegoria é a representação simbólica de uma ideia, de um conceito. No carnaval você ouve falar muito, né, de carro alegórico, de ala alegórica e tal. Alegoria é a representação simbólica de uma ideia, de um conceito. Então, voltando ao Gil Vicente, por exemplo, eu posso dizer que o anjo, né, do Alto Barco do Inferno, é um personagem alegórico. O diabo é um personagem alegórico. Eles representam simbolicamente, o anjo representa o bem, o diabo representa o mal. Eu posso falar que a Iracema é a alegoria da natureza tropical brasileira, né? A natureza bela, exuberante, virgem e tal. Eu posso dizer que o Moacir, o filho que nasce da Iracema e do Martim, alegoricamente representa o povo brasileiro. E assim por diante. Isso é uma alegoria. Também os personagens podem ser planos ou esféricos, tá? Sem entrar muito em detalhes, gente, o personagem plano é aquele personagem que mantém as mesmas características do início ao fim. Ele pode até sofrer mudanças externas, mas as suas características intrínsecas internas são as mesmas. Se eu pegar, por exemplo, o João Romão, o dono do cortiço, se eu observo externamente, ele muda muito, né? Porque no início ele era pobretão, mulambento, andava mal vestido. Aí no final ele vira um rico empresário, frequenta a alta sociedade, respeitado, aquela coisa toda. Mas as suas características básicas continuam a mesma, né? Ele é uma pessoa extremamente gananciosa, pão duro, inescrupuloso, né? Não tem nenhuma ética, nenhuma moral. Isso ele mantém até o final. Então ele é um personagem plano, tá? Personagem esférico é aquele personagem que muda profundamente, né? Que se transforma numa pessoa bem diferente do que ele era. E é uma mudança que vem de dentro para fora, não mudanças provocadas externamente, tá? O Bentinho do Dom Casmurro é um belo exemplo de personagem esférico. No começo da narrativa, né? O Bentinho jovem, adolescente, ele era romântico, ele era sonhador, né? Ele acreditava no amor e tal. Aí, pelo ciúmes, pela sua arrogância, pela sua prepotência, ele foi mudando e se transformando numa pessoa extremamente fria, rancorosa, ranzinza, casmurro, como é o próprio título, tá? E essa mudança é definitiva, né? Então ele mudou internamente. Isso é o exemplo de um personagem esférico. Beleza? Aí nós temos também a questão do espaço. O espaço é onde ocorre a ação, é onde ocorre o enredo, onde vivem as personagens. O espaço, gente, eu posso classificar apenas assim, espaço irrelevante ou determinante. Você tem determinados espaços que são irrelevantes no transcorrer da história, no desenrolar da história. Por exemplo, a história do Quincas Borba, do próprio Dom Casmurro,
acontece no Rio de Janeiro, mas ela poderia acontecer em qualquer cidade do mundo. O espaço não é determinante ali. Já a história do Vidas Secas não é bem assim, né? O espaço, né, do sertão, da seca, da miséria, é determinante dos rumos que a história segue. Assim como, por exemplo, a Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, o próprio título, né? O personagem, quando está na cidade, ele tem um comportamento. Quando ele vai para a serra, para o campo, ele passa a ter outro comportamento. Então, nesse caso, o espaço tem relevância determinante no transcorrer da narrativa. Mas, geralmente, não tem essa relevância. E, finalmente, eu tenho a questão do tempo. Tá? Eu posso ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. Quando eu falo em tempo, gente, eu posso falar do tempo da ação, quanto tempo durou a ação, ou o tempo em que ocorreu essa ação, em que época aconteceu essa ação. Tá? Então, tem que observar isso. Está falando do tempo que durou a história ou está falando de quando aconteceu a história? Tá? Aí eu posso falar, não, a história aconteceu no século XVII, a história aconteceu no tempo presente e assim por diante. E eu tenho uma diferença também no tempo cronológico e psicológico. O tempo cronológico, como o nome já diz, é o tempo do relógio. É o tempo das ações, né? Da sequência de ações que vai acontecendo, o tempo vai transcorrendo. O tempo psicológico é o tempo das sensações. Você certamente já teve essa sensação de que às vezes o tempo anda muito rápido e às vezes anda muito lento. Sabe? Às vezes assim, o tempo passa muito rápido, você está feliz e tal, e o tempo parece que corre. Né? É o tempo psicológico, a sensação de que ele está andando mais rápido. Ou então você está triste, está passando um perrengue e tal, parece que o tempo não passa, você quer que passe logo, né, para acabar, e o tempo não passa. Na verdade, você tem essa impressão porque é o tempo das sensações, das emoções. Em algumas narrativas, o tempo psicológico se sobrepõe. São narrativas mais de fluxo da consciência, como as narrativas, por exemplo, da Clarice Lispector. O Angústia, do Graciliano Ramos, é um exemplo disso. Às vezes você pega lá e lê 15, 20 páginas, tem a impressão assim, nossa, passaram horas. E na verdade passaram apenas alguns minutos. Tá? Porque na verdade ele está falando muito dos pensamentos, né, caóticos que estão sendo colocados para fora. Tá? Isso é o tempo psicológico predominando aí. Beleza? Esses são então os elementos da narrativa. E para encerrar, eu queria falar para vocês sobre alguns recursos linguísticos, né, muito comuns de serem cobrados aí em questões de vestibular. Por exemplo, o tipo de linguagem, algumas figuras de linguagem mais comum, o que é um neologismo e tal. Para isso eu selecionei alguns fragmentos de texto aqui para ir exemplificando para vocês. O primeiro é um fragmento do Quincas Borba, tá? É um texto em que o narrador parece dialogar com a leitora sobre a situação da Sofia, tá? Aquele momento em que a Sofia está se sentindo meio atraída pelo Carlos Maria e tal. E aí ele diz assim, ó, e Sofia interroga impaciente a leitora, tal qual órgão et tartuffe. Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo. Coisa que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se esta última, ou seja, se a Sofia está amando, se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que não me quero senão com dissimulados. Aí observe o seguinte, eles poderiam fazer uma pergunta para você aqui sobre o tipo de linguagem que predomina nesse texto. Tá? É uma pergunta muito comum. Tipo de linguagem, se é uma linguagem coloquial, se é uma linguagem moderna, se é uma linguagem clássica, se é uma linguagem culta e assim por diante. Então, olhando para o texto, eu teria que dizer, ó, é uma linguagem culta. A linguagem usada pelo Machado de Assis é uma linguagem culta. Eles poderiam pedir também que você identificasse a presença de intertextualidade nesse texto. O que é uma intertextualidade? É quando são citados outros textos. É feita referência a outro texto. E aqui há uma referência a uma obra do Molière, uma comédia, né, francesa famosíssima aí. Né? Esse órgão é personagem de uma peça de teatro. Tá? Eles poderiam também cobrar uma outra característica do Machado, que é a conversa com o leitor. Né? Dialogar, conversar com o leitor, chamar o leitor para participar da história. Onde você percebe isso? Nessa parte em azul mais forte aqui, ó. Quando ele diz assim, ó, se esta última é o motivo secreto da vossa pergunta, observe que o narrador está se dirigindo à leitora, como ele diz lá em cima, ó, interroga impaciente a leitora.
Então aqui é como se ele estivesse conversando diretamente com a leitora. Se esse é o motivo secreto da vossa pergunta. Isso é um exemplo de conversa com o leitor. E exemplo da ironia, que é muito característico no Machado também. Né? Quando ele diz assim, ó, se esse é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão como pessoas dissimuladas. Ele está sendo irônico, né? Tipo assim, eu prefiro as pessoas dissimuladas, falsas, né? Porque elas não me põem contra a parede, não me fazem perguntas indiscretas. Há uma ironia por trás disso, tá? No segundo texto, eu peguei um fragmento aqui do Guimarães Rosa, do Campo Geral, tá? Para a mesma coisa, ó. Você vai ler o texto todo. À noite, de si, recebia mais, formava escurão feito. Daí dos demais deu tudo vagalume. Olha quanto mija fogo, vagalume, né, que eles chamam de mija fogo, se desajuntando, se separando no ar. Bruxolim deles, parece festa, insame. Miguelim se deslumbrava. O que eles poderiam perguntar? A mesma coisa, sobre a linguagem. Tá? É uma linguagem diferente, peculiar e tal. Poderiam fazer perguntas sobre a linguagem. E aí você teria que dizer que aqui você tem uma linguagem, que é a característica do Guimarães Rosa, que é um regionalismo recriado artisticamente. Não é a pura reprodução do regionalismo. Tá? Há uma recriação artística do regionalismo mineiro. E eles poderiam também pedir para você identificar a presença de neologismos. O que é um neologismo? É uma palavra que não existe, que foi inventada pelo autor. Tá? E que só tem sentido dentro desse contexto aí. Então, observando aqui, eu identifico duas palavras que são neologismos, são palavras inventadas. Bruxolim, né, para falar que parecia uma bruxaria, aquele acender e apagar de luzes lá do vagalume, e insame, né, que é uma mistura de inso com enxame, né, quer dizer, uma grande quantidade de vagalumes. São duas palavras que exemplificam neologismo. E para encerrar, nós temos um fragmento aqui de um poema moderno, né, o Relâmpago, do Cassiano Ricardo. Olha só, a onça pintada saltou o tronco acima que nem um relâmpago de rabo comprido e cabeça amarela. Zás! Mas uma flecha ainda mais rápida que o relâmpago fez rolar ali mesmo aquele matinal gatão elétrico e bigodudo, que ficou estendido no chão feito um fruto de cor que tivesse caído de uma árvore. Beleza? Eles poderiam perguntar novamente, que tipo de linguagem predomina nesse texto? E aí você teria que dizer o seguinte, ó, uma linguagem moderna. Tá? E o que é uma linguagem moderna? É uma linguagem marcada por expressões do dia a dia, né? Da oralidade, da fala, da coloquialidade. Então eles poderiam pedir também exemplos desse coloquialismo. O que é uma linguagem coloquial aqui? Os as, o fez rolar, gatão elétrico, bigodudo, são exemplos de coloquialismo, de palavras do dia a dia, palavras do cotidiano, né? que fogem daquele padrão culto. Então, o que eu tentei mostrar aqui formas que eles têm de cobrar um texto seu. Tá? Detalhes do texto, o tipo de linguagem, a presença de figuras de linguagem, principalmente a ironia, a presença de palavras criadas, neologismos, né? O estilo dessa linguagem, são questões comuns que você tem que observar, né? Que são possíveis de serem cobradas numa prova e que você tem que sempre observar quando você lê um texto. Certinho? Eu espero que essas dicas, né, desse resumão aí, estejam sendo úteis para você. E aguardo você na próxima dica. Um abraço!